Olá, eu sou Amanda Constantino e este é o canal Fatos Desconhecidos. Imagine que você esteja em uma noite muito especial e faz parte dela, mas vem um de seus colegas de trabalho e faz uma piada de algo que o incomoda. O que você faria numa situação assim? Olha, antes de falarmos sobre as vias de fato, precisamos entender mais sobre a cerimônia em questão. O Oscar foi criado em 1927 com o objetivo de premiar as melhores produções cinematográficas feitas no ano. A entrega da estatueta mais famosa do cinema é uma noite de muito glamour e tudo é minimamente organizado para ser um evento perfeito em todos os aspectos. Porém, algumas vezes a coisa sai do controle. A noite do dia 27 de março de 2022 foi planejada para mostrar ao mundo a escolha dos melhores atores, atrizes, diretores, produtores e roteiristas dos filmes produzidos em 2021. A aclamada Noite do Oscar. Tudo ia muito bem, até que o apresentador desta última edição, o comediante Chris Rock, fez uma piada a respeito da calvície patológica de Jada Pinkett Smith, a esposa do Will Smith. Chris comparou Jada à personagem de Demi Moore no filme G.I. Jane, Até o Limite da Honra, de 1997. Para interpretar a personagem, a tenente Jordan O'Neill, a atriz, teve seu cabelo raspado na época. No vídeo da cerimônia, vemos Will ainda sorrindo das piadas, mas a expressão no rosto de sua esposa não foi das melhores. O corte seguinte já mostra Will no palco, indo em direção ao comediante e desferindo-lhe um belo tapa na cara do colega. Chris ficou sem entender a reação de Will, mas ainda assim permaneceu no palco, enquanto o marido de Jada retornou ao seu assento e mandou Chris não mais citar o nome da esposa. No entanto, o ator disse isso com raiva. O fato foi tão repentino e inesperado que até agora muita gente se pergunta se a reação foi verdadeira ou uma encenação. Até mesmo os que estavam presentes na premiação ficaram com esta dúvida. Mas acontece que na premiação do Oscar, especialmente quando convidam um comediante para apresentar uma categoria de indicados, que foi no caso de Chris, sempre há uma piadinha pronta, que geralmente não causa dano moral a ninguém. Só que ao inserir a condição de Jada Smith em sua piada, Chris Rock não esperava que sua colocação resultasse num tapa em seu rosto. Jada está calva por conta de uma doença chamada alopécia androgênica, uma condição que provoca queda permanente de pelos no corpo ou na cabeça. E esta condição, por sua vez, pode ser causada por influência genética, processos inflamatórios locais ou por uma doença sistêmica. A alopécia atinge 5% das mulheres do mundo atualmente. Chris Rock, por sua vez, é mais conhecido no Brasil por causa do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, o qual ele escreveu e dirigiu. Segundo ele, o seriado é baseado em sua própria vida, especialmente durante a adolescência. A maioria de seus trabalhos como autor, ator e comediante tem como tema central o racismo, nos quais Rock fala sobre os estereótipos da população negra contrapostos aos da população branca, mas sempre com uma pegada hilária e ao mesmo tempo crítica, o que faz o público se aproximar bastante de seus trabalhos. No início de sua carreira, ele costumava ir a bares e fazer seu próprio show de comédia stand-up, que chamou a atenção de pessoas influentes. O sucesso foi gradual, até que chegou a um dos clubes de comédia mais importantes de Nova York, o Comic Strip Live. Numa de suas apresentações, foi visto pelo ator Ed Murphy, que o convidou para atuar em Um Tira da Pesada 2. Daí em diante, o sucesso começaria a seguir os passos de Chris Rock, tanto que já lhe rendeu 4 prêmios Emmy e 3 Grammy. Em 2005, Chris foi convidado para ser apresentador do Oscar e até hoje é lembrado como sendo um dos melhores apresentadores da premiação de todos os tempos. Mas então, o que aconteceu na cerimônia do tapa? Com certeza não foi coisa do momento. Segundo a mídia, Chris já tem um histórico de provocações a Jada Smith. Em 2016, por exemplo, o casal Smith não compareceu à premiação em protesto à não nomeação de atores negros.
Ao passo que Chris teria dito que, nas palavras dele, Jada fazendo boicote ao Oscar é como eu fazendo boicote às calcinhas da Rihanna. Da mesma forma, alfinetou Will Smith, dizendo que não era justo o ator ter atuado tão bem no filme Um Homem entre Gigantes e não ter sido nomeado, e que também não havia justificativa para ele ter recebido $20 milhões pelo filme As Loucas Aventuras de James West. Em 2018, outro episódio envolveu os nomes Rock e Smith. Numa postagem das redes sociais, Chris Rock comentou que Will parabenizou e elogiou a ex-esposa e mãe de seu filho, Trey Smith, dizendo que ela era a melhor mãe do mundo. Chris teria comentado que a atual esposa de Smith era muito compreensiva, referindo-se a Jada, que já era mãe de Jaden e Willow. O comediante escreveu: "Ei, acorda, você tem uma esposa maravilhosa, mãe de seus últimos filhos, e é também a melhor mãe do mundo." Esses episódios não renderam nenhum tapa, mas certamente provocaram um arranhão na visão de Smith em relação ao colega. Chris foi casado com Malak Compton Rock entre os anos de 1996 e 2014. Mas o divórcio só foi oficializado em 2016. Apesar do talento que o levou ao sucesso, Chris Rock é um ser humano e, sendo assim, está sujeito a erros. Durante o casamento com Malak, mais precisamente no ano de 2007, ele teria tido um affair com a atriz Kerry Washington durante as filmagens de I Think I Love My Wife, ou Eu Acho que Amo Minha Mulher, em português literal. Ironicamente, o filme fala sobre as fantasias de um homem em trair sua esposa. O affair entre os dois teria durado cerca de 6 meses até que Malak descobriu. Na época, Carrie era noiva do também ator David Moscow. No entanto, ela foi uma das 3 aventuras de Chris Rock durante seu casamento. Além da infidelidade, outro fator que acabou por ferir seu relacionamento conjugal foi o vício em pornografia, que ele possui e diz ainda estar em tratamento. Assim como toda e qualquer compulsividade, o vício em pornografia do ator estava trazendo consequências negativas, tanto comportamental quanto financeira. E isso não parece ter agradado sua então esposa Malak. O episódio no Oscar não rendeu nada além da surpresa inesperada e, de certa forma, desconfortável. Até o momento em que este vídeo foi produzido, o comediante não tinha recorrido a qualquer meio judicial para processar Will Smith pela agressão. Aliás, esse é um dos motivos que faz muitos pensarem que aquele tapa não passou de encenação. Apesar disso, nenhum deles precisaria desse tipo de cena para se promover, uma vez que ambos estão em ótimos momentos em suas carreiras e certamente a última coisa que precisariam seria de um escândalo. O fato é que, de fato, o casal Smith já não quer mais fazer parte das piadinhas, por vezes incoerentes, que Chris Rock tem feito. E como essa não foi a primeira vez que ele citou o casal, o estopim foi a comparação insensível de Jada com a personagem Jordan O'Neill. Já o caso de Jada Smith, apesar de irreversível, não é algo que vai atrapalhar a atriz em sua vida pessoal ou profissional. Isso porque atualmente existem várias alternativas para, ao menos, disfarçar a calvície, mesmo sendo de origem patológica. Assim, a reação de Will Smith foi uma resposta a mais de uma provocação que Chris já fez ao casal. Mesmo que o momento não fosse o mais adequado para mostrar a alguém como não falar mal de uma pessoa que você ama, Will parece ter agido cegamente. Se ele tivesse esperado mais um segundo que fosse, provavelmente não teria subido ao palco para esbofetear o colega ator. Mas há coisas que funcionam como um botão vermelho, que ativa algo pronto a ser usado e de forma repentina. Basta uma palavra errada, dita na hora também errada, e pronto. O dispositivo foi armado e disparado. Só desejamos que essas agressões não se tornem uma constância em eventos da grandeza que é a entrega do Oscar. Bom, eu fico por aqui. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau!